Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo de todas as noites, como eu sempre falo, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Vasco se preparando aí para o clássico, próximo sábado, retornando o Brasileirão às 18h30, lá em Brasília. E o árbitro já está definido, conforme eu publiquei hoje mais cedo lá no X, @Corujão Vascaíno. Sim, é ele novamente. Daronco será o responsável pela arbitragem na volta do Vasco ao Brasileirão. Parece que para a CBF só existem dois árbitros para apitar os jogos do Vasco: Daronco e o Wilton Pereira Sampaio. Enfim, vamos torcer para o Daronco ter se preparado bem fisicamente nessas férias aí, tá com o físico em dia para poder correr, né? Correr para poder apitar os lances em cima. Coisa difícil do Daronco fazer. Uma outra notícia que eu publiquei lá no X mais cedo também diz respeito, mais uma vez, sim, a Brian Rodrigues. Porque saiu aí na mídia, nos últimos dias, um suposto interesse do Santos no Brian Rodrigues. E aí já veio um monte de gente falar aqui no canal: olha aí, ó, tá indo pro Santos, perdemos pro Santos, você não sabe de nada. E eu, na época, falei: olha só, eu não acredito nessa negociação de Brian Rodrigues e Santos. Ah, porque ele já tinha acertado tudo com o jogador. Eu falei: bom, mas o Vasco também já tinha acertado tudo com o jogador. O problema é o América do México, né? Quem faz jogo duro é o América do México. E aí saiu a notícia hoje que o Santos tinha desistido da negociação por conta dos valores altíssimos. Então o Santos saiu da negociação, não quer mais o Brian Rodrigues. E eu, como eu já tinha dito aqui, o grande problema, meus amigos, não é acertar com o Brian. Acertar com o Brian é mole. O problema é acertar com a América do México. Como eu já disse, um clube rico, que quer aí em torno de 5 a 6 milhões de dólares, pagamento à vista, em cash, não aceita parcelamento. O Vasco já tentou colocar algum jogador na transação, o Santos parece que tentou a mesma coisa e não deu certo. Então, quem tiver cash, quiser contratar o Brian Rodrigues, vai lá e paga à vista, porque é a única forma de trazer ele do América do México. Lembrando que o jogador queria se transferir para a Europa, mas não teve nenhum tipo de proposta ou nenhuma proposta que deixasse ele satisfeito. Uma outra informação que eu quero trazer aqui, que não tem a ver com o Vasco, mas tem, que é o seguinte: o Vitória mandou o Carpini embora, depois de ontem ter sido eliminado em casa, perdendo de 1-0 por Confiança na Copa do Nordeste. O Vitória hoje já anuncia Fábio Carille. Desejo muito boa sorte para o Vitória, porque vai precisar, mas a questão aí é outra. A velocidade que os clubes têm para resolver os problemas, velocidade exatamente oposta à do Vasco. O Vasco, quando fica sem treinador, e isso já aconteceu por 2 ou 3 vezes, ficou quase um mês para anunciar um novo treinador. O próprio Diniz aí. O Vasco ficou um tempão até chegar o Diniz. Nas contratações é outra velocidade zero. Você vê, o Vitória e todos os outros clubes resolvem os seus problemas da noite para o dia. Mandou embora ontem, hoje já tem o técnico novo aí. O Vasco não. O Vasco é sempre essa lerdeza, janela abrindo agora. Daqui a pouco, quando o vídeo estiver indo para o ar, a janela de transferência já está aberta. E o Vasco, parado durante 3 semanas, trouxe um reforço, foi o Thiago Mendes, que chegou ontem, na véspera da janela, dizendo que ainda precisa de pelo menos 2 semanas para entrar em forma. Uma calamidade, né? Então, aquela lerdeza que a gente reclamava da 777, na gestão do presidente Pedrinho, continua a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Agora, tem uma coisa que o presidente Pedrinho voltou a fazer, tá? Voltou a fazer. Tinha dado uma parada, agora voltou a fazer. Bloquear perfis.
E agora o perfil escolhido foi o Jornal dos Esportes. Tá? Os mais antigos, né? Aquele jornal com aquelas folhas rosas, né? Os mais antigos lembram. Agora na forma digital. Jornal dos Esportes foi bloqueado pelo presidente Pedrinho. E eles escrevem aí, inexplicavelmente, fomos bloqueados pelo presidente Pedrinho. Se nem o Jornal dos Esportes sabe por que foi bloqueado pelo Pedrinho, nós é que não vamos saber mesmo, né? Eu criei um Instagram há pouco tempo, fiz uma solicitação de amizade lá para o presidente Pedrinho. Até agora não houve resposta, né? Então não estou bloqueado, eu não fui nem aceito, entendeu? Então tá aí, desejo sorte para o Jornal dos Esportes para tentar, de repente, aí, a qualquer momento, uma reaproximação com o presidente Pedrinho. Olha, vai saber. Coloquei uma outra informação no X também, agora à noite, agora há pouco, falando do nosso lateral direito, PH, que vem recebendo sondagens, né, já não é de hoje, mas nas últimas semanas se intensificaram essas sondagens de clubes do exterior para saber as condições de contratação, de uma possível contratação do PH. O Vasco não recebeu nenhuma proposta para vender o PH, né? Lembrando que ele tem contrato até o final, até dezembro de 2027. Talvez isso se explique a uma demora em relação à decisão de emprestar o Pumita, porque há interessados, inclusive o presidente do Nacional, segundo até o Atenção Vascaínos divulgou hoje, que conversou com o presidente do Nacional do Uruguai, clube que era o do Pumita quando o Vasco comprou ele, que tem interesse em repatriar o jogador por empréstimo, porque não tem condição de comprar ele. Então, talvez essa indecisão em relação se pintar uma boa proposta para vender o PH está avaliado em torno de 2,5 milhões de euros. Né? 2,5 milhões de euros. Eu acho um valor baixo. Né? Agora, talvez se justifique, né, essa procura em relação ao PH, muito por conta disso aí. Ó. Saiu uma pesquisa, aí não é bem uma pesquisa, os dados, né, em relação a duelos vencidos. Né? E o Paulo Henrique lidera aí, né, o panorama de duelos vencidos, com 87 duelos vencidos. Né? E aí depois vem ali o Kaique, o Juninho Capixaba, o Dieguinho, o Escobar, o John Arias, o Eric Puga, o Wesley Ribeiro, o Enzo Dias e o Gregory, também do Botafogo, ficando lá em 10º lugar. Então você vê, esse levantamento, essa era a palavra que eu queria achar antes, esse levantamento que foi feito em relação a duelos vencidos, o PH lidera de forma absoluta, mas não é só isso. A gente sabe que no último terço do campo, né, na questão do ataque, o PH vai muito bem. Né? Tem velocidade, tem um preparo físico impecável, com certeza é o jogador que tem o melhor preparo físico dentro do Vasco da Gama, né? E vem chamando a atenção. E quando o PH chegou aqui contratado junto ao Atlético Mineiro, lá era o terceiro reserva, foi muito criticado por todos nós. Mas é um cara que surpreendeu. Né? Esperamos aí que o Vasco não negocie o PH, porque senão o titular é o Pumita. Ou botar o Paulinho, o garoto da base aí, que eu acho que talvez não esteja pronto ainda para essa função. Né? Eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje o Fernando Diniz, né, que vai ter que fazer mágica, né? Vai ter que fazer milagre aí mais uma vez, porque a janela não veio ninguém, o jogador que veio, como a gente disse, não está pronto para jogar. Então, a nossa única esperança, e isso foi o que eu coloquei no vídeo, na capa do nosso vídeo hoje, é que ele tenha aproveitado muito bem esse período de treinamento para poder, principalmente, passar para os jogadores mais do seu estilo de jogo, que a gente sabe que é um estilo de jogo que necessita de tempo para treinar. O tempo que ele poderia ter é esse. Foi esse. Foi primeiro a data FIFA, e depois agora a parada para o Super Mundial. Porque a partir de sábado, nós entramos numa maratona de jogos que a gente não vai ter mais tempo para treinar e vai exigir muito do grupo fisicamente.
Lembrando que a gente joga contra o Botafogo, viajamos no próprio sábado para o Equador para enfrentar o Independente Del Valle na terça-feira. Então o Diniz é a nossa única esperança. Porque as carências do elenco, como a gente vem dizendo aqui, não foram atendidas, né? Não foram resolvidas. E o Vasco vai para essas partidas aí, principalmente contra o Independente, que eu já tenho falado bastante aqui, que eu acho um jogo muito difícil, né? Com pouquíssimas opções, principalmente no meio-campo e no ataque. Sinceramente, rapaziada, o Diniz é o que nos resta acreditar. Saiu uma informação, meus amigos, na Net Vasco, algo que quem me acompanha aqui nos vídeos, nesses vídeos noturnos e até nas lives, eu venho falando, já alguns dias atrás eu falei sobre isso, e hoje saiu a notícia aqui, ó. Se liga aí. Fernando Diniz testou o Hugo Moura como zagueiro nos últimos treinos. Fernando Diniz testou o Hugo Moura como um quebra-galho na função de zagueiro em treinamentos recentes. E vocês lembram que eu já falei sobre isso aqui, né? Que provavelmente não seria difícil a gente ver ao longo dos jogos, desde que o Hugo Moura esteja em campo, ele ser recuado para a zaga, como o Diniz fazia com o Martinelli, com o André lá no Fluminense e colocando um jogador do meio para frente. É o único jogador que eu vejo que pode fazer essa função de zagueiro no elenco do Vasco, sem ser exatamente zagueiro. Não é um jogador muito alto, já falei aqui, mas é um jogador que atende a esses requisitos, porque se você for lembrar também, né, o Martinelli e o próprio André também não eram jogadores altos, né? Jogadores, pelo contrário, jogadores muito, acho que da mesma estatura que o Hugo Moura, e faziam muito bem essa função, né? Uma outra informação que eu quero trazer aqui, um vídeo, na verdade, que também saiu agora há pouco aí nas redes sociais, né? Que tem se falado muito desse jogador, o Gabriel Pirani. É jogador que está atuando lá nos Estados Unidos, né? Acho que é no DC United, né? E acabou de fazer um golaço lá. Vou botar aqui na tela para vocês verem, né? O gol que o Pirani fez. Vou tirar o som para não dar nenhum tipo de problema no canal. Se liga aí no golaço que ele fez, ó. Bateu no ângulo. Que golaço, hein? Que pancada, hein? Se for isso aí, tá bom, né, rapaziada? Se for isso aí, tá bom. Claro que ele não vai acertar esse chute toda hora. Bem, rapaziada, acho que o que tínhamos para hoje, né? Eu, no vídeo de amanhã ou de sexta-feira, eu vou trazer bastante informações sobre o Del Valle, né? Eu conversei com o setor... Peraí, que eu tô botando um negócio na hora errada. Conversei bastante com o setorista do Del Valle, né? E quero trazer essas informações aí para vocês no vídeo de amanhã ou no máximo na sexta-feira. Gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para você participar de uma das nossas lives e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente lá no X, @Corujão Vascaíno, e também lá no Instagram, Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a